Olá, que bom tê-los aqui. Vocês sabiam que hoje está iniciando o meu primeiro programa, meu primeiro podcast? Eu conto com vocês, porque aqui terá vários assuntos, várias histórias legais e que te farão rir e refletir também. Olha só, para começar nesse chá comigo, eu trouxe duas pessoas aqui maravilhosas. Eu trouxe a Cris, que vai se apresentar já já, e a Alessandra. Olha lá, vamos lá? Ale, fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. E nos conte, né, a tua rotina do seu dia a dia para a gente conhecer um pouquinho sobre você. Tá certo. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês na estreia desse programa. É muito importante, estou muito feliz. Bom, meu nome é Alessandra, eu sou professora a vida inteira, não vou dizer quantos anos, mas a vida praticamente inteira. Sou diretora do Colégio Adventista de São Caetano do Sul. Inclusive, se você ainda não conhece a nossa escola, quero te fazer o convite para aparecer lá. A professora Simone, que leciona lá também, estaremos felizes em te receber. E Combinado? só um adendo, as matrículas estão abertas para 2026. Vem com a gente. Ainda dá tempo. E a minha rotina, como você Sim. perguntou, é escola, casa, casa, escola. E às vezes a gente, nessa vida de educação, acaba se metendo em mais uma pós, em mais estudo de alguma coisa e acha que vai dar conta e a gente fica doida, né? Mas vida de professor é assim, né? A Não gente para, né? é dentro da escola. Não é muito diferente das professoras, né? Não, não Ninguém é. para, né? Todo mundo corre muito. É Que verdade. bom, Pro. Mas estou muito feliz, Simone, de estar no Colégio São Caetano. Nós temos uma equipe fantástica e, assim, estou realizada de estar ali. Também estou feliz de tê-las aqui no meu primeiro programa. E você também, Cris, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você, o que você faz e conta rapidamente a sua rotina aí. Nossa, muito feliz Ci, de estar aqui no seu primeiro programa. Que privilégio esse, gente. Como fico contente e tenho certeza, vocês não podem perder, serão programas maravilhosos, né? Eu sou Cristiane Soler, psicóloga. Minha rotina, eu atendo uma vez por semana presencial, então eu fico o dia inteiro no consultório, atualmente às terças-feiras, e os demais dias eu atendo online. Também divido ali, né? Além de psicóloga, sou mãe, esposa. Faço programas de podcast aqui no Simples Assim, falando sobre a lição da escola sabatina. E é isso. E eu estou aqui com você. Que bom, estou muito feliz. Sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar, trouxe duas figuras ilustres para falar sobre educação. Vamos falar desse tema que, será que está fora de moda? Não sei, vão pensando aí, meninas. Porque a educação está faltando? Está em excesso? Será que falta educação para as pessoas, base familiar, onde se ensina educação? Na escola, na igreja, na sua casa, na família? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você acha, Pro, Alessandra? Vou te chamar de Pro. Pode chamar. O que você acha? A gente tem muitas pessoas que ainda carregam essa genética da educação ou está faltando pessoas com a boa educação, né? Antigamente, a minha mãe falava que educação vinha de berço. O que você nos conta um pouquinho sobre isso? Educação vem de berço? Ou as pessoas acham que não precisa mais de educação porque está fora de moda? A educação, é um tema que nunca vai ficar fora de moda, né? A educação, ela realmente vem de berço. Sim. E junto com a educação, vem uma palavrinha que se perdeu, que se chama limite. Então, a educação junto com o limite, dentro de casa, gera um respeito. E esse respeito, que é a educação de convivência, né? Eu respeito sua opinião, você respeita a minha, e aqui é isso que falta. Então, educação, ela é um tema muito abrangente.
nunca está fora de moda, porém hoje tem se perdido um pouquinho o foco do que é de fato uma educação, né? Na minha época, educação era dada com um chinelado, uma chinelada, os gritos. Hoje não pode mais, né? Porque você pode até denunciar os seus pais da profissão. Criar traumas, né? Sim, mas eu vejo assim, a educação, eu sou a favor daquela educação antiga, porque a modernidade, ela traz pra gente um conflito. Sim. Então, se você perguntar para um adolescente hoje o que é respeito, o que é educação, talvez ele não saiba. Pior, se você pergunta para uma família nova, talvez também não saiba. Sabe por quê? Não tem dentro de casa. E aí, como dar educação? E eu não falo só de ensinar conceitos, conteúdos. A educação de convivência, né? Sim. Como ensinar isso dentro de uma escola? Se eu não tenho o meu modelo de casa. Aproveitando esse gancho aí, você disse que é diretora do Colégio Adventista de São Caetano, minha diretora, querida diretora. O que o colégio faz em prol para mostrar a educação, né, dentro desse ambiente escolar? É bem difícil, né? Sim. A diferença de um colégio como o nosso, por exemplo, Sim. são os princípios e os valores que ainda nós conseguimos mostrar Sim. para o aluno, né? A gente percebe, e a Cris depois vai falar um pouquinho como Sim. psicóloga, né? A gente percebe uma geração perdida. A quem eu respeito? Porque se você não põe o limite e você dá tudo, aquele serzinho, independente da idade, não se sente amado. Né? E dentro da escola, às vezes, nós somos procurados por alunos que não se sentem amados. É isso mesmo. Por exemplo, nós colocamos na reunião de pais um papelzinho ali escrito minhas sugestões. Então, se o pai, a mãe tem alguma sugestão a dar para a escola, alguma reclamação, a gente coloca, porque a gente precisa dessas ideias novas, né? Nossa visão é ali de dentro. E eu recebi ali, nessas sugestões que seriam para os pais da reunião de pais, Sim. a fala de uma aluna ali, a escrita de uma aluna de 6º ano, que não colocou nome, que ela quer mudar, ela não é feliz com ela mesma e que os pais odeiam ela. Olha, só que fala, que escrita ali, eu falo que, né, fala. Ela está praticamente berrando ali se por expôs, ajuda, né? E assim, eu fico pensando, mas o que está faltando numa geração que hoje tudo é tão fácil, né? Então, eu acredito que esse limite ficou um pouquinho para trás. Não precisa ser como era antes e não deve ser como é hoje. Mas o equilíbrio é aquele ponto de equilíbrio. É o que falta para a gente entender. Perfeito. Exatamente. Cris, trazendo um pouquinho desse assunto também, como que a internet, né, nos dias atuais, mexe um pouco com essa educação? Que complicado isso, né? Porque a educação, eu vou falar um pouquinho antes até da internet para a gente Sim. entender o quão problemático isso pode se tornar. A educação, ela vem de berço. Porém, as famílias hoje em dia, elas vêm pai e mãe de educações muitas vezes distintas. Então, eu tenho um pai que foi educado de uma certa maneira, com uma cultura, e uma mãe com outro tipo de cultura. E aí, esses pais esquecem que nós, como cristãs, sabemos que a Bíblia diz: o homem casa, se separa do seu pai e da sua mãe para constituir a sua família. Só que hoje os casais, quando se unem, eles tentam colocar para o outro a família, a cultura que eu fui inserida. Imposição, mais ou menos, né? Imposição. Impor aquilo que eu acredito. aquilo que eu acredito, que eu tenho certeza que é o correto. Sim. E aí já começa um monte de conflito, porque um fica rebatendo com o outro, ou às vezes um se submete ao outro, sem um diálogo, sem uma compreensão de entender, se enquadrar ali do que seria o ideal, o equilíbrio, como a própria Ali comentou. Entendeu? Então, buscar esse equilíbrio
do que como será a minha família. Por quê? Quem é sua família? Você, seu marido e seu filho. Qual será a família do seu filho? Ele, a esposa e os filhos dele. Então, nós perdemos isso. Nós esquecemos. E aí, o que acontece? Já com um problema da geração dos anos 2000. Sim. Muitas mães começaram a trabalhar e a educação desses filhos passou a ser terceirizada. Porque a mãe, até então, mesmo com essas culturas diferentes ali, eu venho de uma família diferente, de uma educação diferente da que meu marido teve, mas a mãe ficava como pilar. Então, sim, então podemos entender aqui, Cris, no que você está colocando, que devido à falta de tempo, né, que ocorre muito, a mãe trabalha, o pai trabalha, chegam cansados, os filhos terminam muitas vezes ficando sozinhos, né? Ou realmente, como você falou, terceirizando, deixando na escola ou numa creche. E aí, neste pouco tempo, a mãe, o que eu entendi, a mãe não quer frustrar a criança, contrariando, né? Termina dizendo sim para tudo, onde essa criança vai crescendo com essa falta de respeito e aí levando também para fora dos seus lares, né? Ou para fora do seu lar, aonde como lugares públicos, como a igreja, como a escola, vai percebendo que através dessas pessoas, né, que frequentam esses lugares, dos quais essa criança não recebe a educação no seu lar, porque elas não mostram essa educação com o seu próximo, né? e assim, isso é bem complicado porque a educação familiar, Sim. ela deve estar embutida com muito amor. Uhum. E esse amor, muitas vezes, é um doar de si. Quando eu me dou, eu tenho que estar bem comigo mesma. Sim. E muitas vezes, quando a mulher trabalha fora, ela acaba trazendo uma demanda exaustiva. E ela busca, às vezes, um conforto que ela não encontra. O que era diferente antes, quando só o homem trabalhava. Porque ele chegava em casa, a mulher o acolhia. E agora, com pai e mãe trabalhando fora, quem os acolhe? Sim. E eles têm alguém que precisa desse acolhimento. Então, essa criança, vamos focar ali na questão das redes, né, da internet. Ela busca o que hoje até estão buscando relacionamentos com IA. Sim. Eu vejo até pessoas buscando. Bom assunto o seu aí falar da IA. Podemos trazer até para um próximo programa isso. Sim, Porque muita gente busca até conselhos na IA, né, Cris? sim, E é um tema que podemos abordar aqui. E falando nisso, o que eu entendi aqui no geral, sem querer te cortar, já te dou a sua palavra novamente. Então, quer dizer que os pais estão abrindo mão, né, da educação? e assim, não é. Eu acho que isso não é consciente. Sim. É de uma forma inconsciente. Porque devido à falta esses do pais tempo, né? começaram a vislumbrar mais o ter do que o ser. Nossa, ótima essa E fala aí, sua. isso é um grande problema, porque eu acabo suprindo o meu filho com aquilo que eu considero necessário, que são bens materiais, só que eu esqueço de supri-lo com afeto. E uma educação de qualidade é uma educação que tem afeto. Legal. Isso é Perfeito, primordial. Cris. Obrigada aí pela sua Imagina. contribuição. Pro Alê, então quer dizer que aprendemos aqui hoje, para fazer o fechamento aqui, que na escola a gente não aprende só matemática, português, né? A gente aprende também, conforme o Colégio Adventista nos ensina, toda a parte de educação, porque os nossos, a gente percebe, eu trabalho lá, eu sou professora, eu percebo a boa educação do funcionário com o aluno, né, de todo esse quadro. Então, quer dizer, o aluno, ele chega ali e muitas vezes a gente transmite também esse ensinamento,
Não é verdade, Pro? Com certeza. Mas isso também é um problema. Porque Sim. olha só, a gente mexe com seres humanos. Sim. E as pessoas, os seres humanos hoje, eles estão com dificuldades e problemas para muitas coisas. Sim. Então, não é porque a escola é uma escola cristã que é tudo perfeito e maravilhoso. Então, a nossa administração é para todos, aluno, pais, professores, funcionários, todo ser que respira dentro do colégio precisa de uma atenção especial, né? A gente precisa aprender a ler o outro. Porque, às vezes, se você não está num dia bom, e você é grosso. Poxa, mas o colégio adventista, ali tem um ser humano, né? E nem sempre a gente acerta, infelizmente. Mas ainda se preza por dar aquilo que falta, sabe? Para os alunos, para funcionários também. A gente conversa muito ali, a gente ouve cada coisa. E assim, Cris, hoje, até para os pais, a gente acaba ensinando, né? Um atendimento, né? Quando você chama o pai, quando você chama, ó, seu filho pode reprovar. Aí o pai fala assim, não tenho tempo. Tipo, se vira. E para conscientizar essa família de que algo está A acontecendo, importância daquele momento ali de apoio. participar disso. Sim. Então, assim, eu falo que a educação, hoje, ela é uma coisa muito complicada, né? Mas ainda a gente tem um norte. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de respeito. Se o ser humano não aprende a respeitar pai e mãe, ele nunca vai saber o que é respeitar Deus. O amor de Deus. Então, é o isso que a respeito, gente isso. tenta ainda trabalhar, sabe? Eu preciso respeitar meu professor. O professor também precisa respeitar o meu aluno, entendeu? É uma troca, né? Então, ali, a gente tenta trabalhar essa parte de respeito, de educar, de ensinar, para que eles cresçam e tenham uma boa convivência, Sim. né? Como a Ale falou, educar é uma troca. É uma troca, É uma exatamente. troca. Esse assunto é polêmico, vocês já perceberam. Adorei tê-las aqui, né, no nosso programa, no nosso primeiro programa. Conto com vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar um chá com elas. Está aqui o meu chá, a minha xicrinha, que vou servir para as minhas convidadas. E te aguardo no próximo programa. Tchau! Voltamos. Que bom que você ainda está aí. Voltamos para nos despedir. E eu e minhas convidadas vamos brindar aqui com um chá. Um chá de camomila gostoso, que equilibra. Vamos lá? Tchim, Tchim, tchim. Saúde para nós. Saúde, equilíbrio e boa educação. Sempre. E olha só, eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem para a gente fazer esse fechamento gostoso para quem está nos assistindo. Vamos lá, Pro Ale? A mensagem que eu quero dar é para você que é pai e mãe. O tempo passa, o seu filho, sua filha cresce e um dia eles não estarão mais com você. O tempo não volta e você não pode arrumar aquilo que você fez errado. Claro que como pai e mãe a gente sempre vai errar. Mas, meus queridos, não perca a oportunidade de abraçar, de beijar, de falar que ama e de ensinar que você também ama. É assim que Deus age com você. Haja dessa forma com seus filhos, para que eles cresçam e possam um dia mostrar esse amor para as pessoas que estão em volta dele. Hoje, o mundo carece de amor. Que linda mensagem. Não permita, Simone, nunca que os seus filhos cresçam e que você deixe de fazer alguma coisa. Porque lá na frente, a gente vai pensar, e se eu tivesse feito? É triste. Até arrepia. Aproveite o momento. Exatamente. E você, Cris, contribui aí com a Meu sua recado mensagem, ou o seu recadinho. também é para os pais. Ame, eduque a sua maneira, mas sabendo que o amor é a base de tudo. Se sinta amado, porque você é um reflexo. Não adianta você querer educar, ensinar aquilo que não está no seu coração. Querer passar aquilo que seu filho não está vendo em você. Porém, se você sente que a maneira que você gostaria que ele entendesse é diferente daquela que está aplicando, que está ensinando, explique. Não tenha medo
de dizer ao seu filho que, olha, filho, eu não consigo agir desta maneira, como eu gostaria e é o correto de agir. Explique, converse. A educação vem através do exemplo. Seja o exemplo que você gostaria de ver seu filho agindo. É isso. Uau! Belas mensagens, né? Eu também não vou deixar de direcionar minha mensagem aqui. Mas, ó, anote aí, vai um provérbio da Bíblia para você. Em 22:6 diz assim: ensina a criança nos caminhos que ela deve andar. Mesmo quando for velha, não se desviará deles. Que fica essa mensagem gostosa para vocês. Eu agradeço a Cris, agradeço a Alessandra por estar aqui conosco, nos ajudando, contribuindo para essa mensagem para você, pai. Com todo amor e carinho, porque aqui nós falamos, mas quem nos dirige é aquele lá de cima, o nosso Deus. Até o próximo programa. Tchau!